Além de muitas histórias que as pessoas têm contado sobre a ceia do Senhor, uma delas é que nós não podemos comer em pecado. Outra delas é que se não for casado não pode tomar ceia. Outra delas, se não for batizado, e alguns chegam ao extremo de até quem não é dizimista não pode tomar da ceia. Quando Cristo faz essa simbologia do pão e o vinho, e ele parte ali à mesa com os discípulos, ele está nos ensinando que quando Cristo nos resgata, ele nos resgata para sentar à mesa e comer com ele, e celebrar com ele. Cristo, quando ele olha para nós, ele não apontou o nosso pecado, mas ele nos chamou para ser curados. É algo totalmente diferente. E eu não entendo o porquê que muitas denominações não conseguem praticar a ceia da forma que o Senhor nos ensina, da forma que a igreja primitiva partilhava. A ceia do Senhor, ela se inicia em Êxodo 12, aonde o Senhor institui a Moisés e Arão a matar no 14º dia um cordeiro puro, sem mácula, de 1 ano, macho. Ele não poderia ter nada cozido, tinha que ser tudo assado, frissura, osso, tudo. E era para ser imolado, ou seja, sacrificado ao pôr do sol. E a partir daí, eles comeriam aquele cordeiro com ervas amargas, com pães sem fermento. E eles comeriam apressadamente, porque aquela representava a Páscoa. Ali estava representando o período em que eles eram libertos do pecado, libertos da escravidão. No decorrer do tempo, quando Jesus ele senta à mesa para partir o pão, horas antes ele chega para um dos discípulos e ele diz: vai ao homem que eu te direcionar, ele vai estar com um cântaro na mão e você vai perguntar a ele aonde é o lugar para que venhamos preparar a Páscoa. A Páscoa do Senhor, Pessá. E diante disso, o homem vai e leva o discípulo a um salão imenso, semelhante a esse da foto. Esse aí ficou pequeno para os 12, viu? E eles preparam o cordeiro e ali eles se reúnem para celebrar a Páscoa. E Jesus, ao anoitecer, quando estava tudo pronto, a mesa, o cordeiro já tinha sido imolado, os pães asmos já estavam à mesa, o vinho, estava tudo pronto. Jesus vem e celebra a Páscoa. Em Êxodo 12 ele diz: se a família for pequeno, digamos, o meu cordeiro macho de 1 ano é bem gordinho, é pequeno para minha família, não pode sobrar nada. Então o que eu faço? Eu chamo a família da Rosimeire. Mas se ainda continuar sendo pequena para o cordeiro, eu chamo a da Claudiana. Mas não pode faltar comida para nenhum, mas também não pode sobrar. E se sobrar alguma comida, tinha que ser queimado no dia, quando o dia começasse a amanhecer. E Jesus vai lá e começa a celebrar, a partir do pão. Ele já tinha comido o cordeiro, como diz aqui Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, mas eles estavam comendo o quê? O cordeiro, porque Jesus estava celebrando a Páscoa. Enquanto ele comia, pegou um pão, lembra que na mesa tinha vinho? Lembra que na mesa tinha pães asmos, pães sem fermento? Lembra que tinha ervas amargas? Lembra que tinha uvas, tinha tâmaras?
tinha várias outras frutas e legumes, tinha sopa naquela mesa. Vocês não sabem, lá tinha sopa na mesa de Jesus ali, ó, tinha um pratinho com sopa, um arrozinho assim, parece um arroz branco, mas não é um arroz branco, é um arroz diferente. E aí ele pega o pão. Por que Jesus pegou o pão? Porque o pão faz a simbologia de quem? Dele mesmo, de Jesus. Ele diz assim, eu sou o quê? O pão da vida. Mas ele diz assim também, eu sou o que desceu do céu. Quando aquele povo lá no deserto está passando fome, o que é que cai do céu? E o que é o maná? São pedacinhos de pães. Ou seja, Jesus estava vindo como alimento e suprindo a necessidade e a fome de cada um que estava no deserto. Oh glória! Oh glória! Ele é o alimento, ele foi o pão que desceu do céu. Ele desceu e alimentou aquela multidão. Quando estavam precisando de águas de cura, ele foi a água que brotou da rocha, porque Coríntios, Paulo diz que ele era a rocha, ele era a água, a fonte, e ele é até hoje. Então, quando Jesus ele pega o pão, ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês entendam que a minha palavra, que a minha carne, que o meu corpo deve ser partilhado. Que a minha referência de vida, o meu caráter deve ser multiplicado. Por isso que ele pega o pão e ele faz isso, ó. Ele pega um pedacinho e ele dá um, para outro para outro, um pedacinho a pedacinho. Por quê? Porque ele está multiplicando o caráter dele, ele está multiplicando a carne dele entre os discípulos. Estão compreendendo? E assim, como o maná que desceu do céu e alimentou, ele também estava alimentando a mesa. Ele estava dizendo, a partir de hoje, discípulos, vocês não vão comer esse pão. Vocês vão comer a minha carne. Porque eu vou para o Pai, mas eu continuo sendo o pão que desce do céu. Vocês têm que continuar comendo, se alimentando da minha palavra, que é vida. Que é fonte de poder. E aí ele senta à mesa e ele faz essa simbologia. Ele disse, a minha carne vai perecer. A minha carne vai ser sacrificada lá na cruz do Calvário. Mas esse pão é a simbologia de que eu sacrificado, eu não vou ficar longe de vocês. Porque a minha palavra, que é o pão da vida, ela vai continuar sendo manifestada. Ela vai continuar sendo alimento multiplicado entre vocês. E assim aconteceu. De outro modo, ele pega o vinho. Ele pega o vinho. E no vinho, abre aqui, Rosa, o dedinho aqui. E no vinho, o que é que ele faz? Ele disse assim, olha, tomai e comei, que isso é o meu corpo. O meu corpo que será entregue por vós. É a minha carne que será entregue por amor a cada um de nós. Isso aqui é a minha carne. Então ele disse, olha, esse pão representa a minha carne, que vai ser entregue na cruz do Calvário. Que vai ser entregue para que vocês venham ter alimento. Ter alimento na mesa, no coração de vocês. E ele diz, do mesmo modo, ele pega o vinho, né? Ele pega o vinho. E nesse vinho ele diz assim, tomai e bebei. O vinho também. Esse vinho, ele faz a simbologia do meu sangue, que é derramado na cruz. E esse sangue derramado na cruz, quando ele é derramado sobre nossas vidas, ele vem purificando e perdoando pecados. Ele vem limpando. É o sangue puro carmesim que quando entra em nossa veia, que quando entra em nosso corpo, quando entra em nossa mente e coração, vai expulsando toda sujeira, todo pecado. E ele diz, tomai e bebei.
Isso aqui, o meu sangue derramado na cruz, é a representação de que vocês foram perdoados. De que vocês foram redimidos. De que vocês foram comprados na cruz. De que esse sangue foi o preço que eu paguei pela vida de vocês. Mas ele disse, bebam. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo, eu vou, mas eu vou deixar, eu vou enviar, eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie o Espírito Santo, que é como um vinho novo sobre nossas vidas. Lembra do odre velho e do odre novo? Ninguém coloca vinho novo em odre velho, mas o odre novo, ele recebe vinho novo. E quando ele vai para o Pai, e ele diz, eu vou rogar ao Pai para que venha o Espírito Santo, o que ele está dizendo? Vocês já comeram da minha palavra, já estão limpos pela minha palavra. Olha o que Jesus diz. Pedro, ele diz assim, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo no reino. Aí o que Pedro diz? Me lava logo todo. Aí Jesus diz assim, ó, não, só os pés, porque vós já sois limpos pela palavra. Então, quando eles comem do pão, eles estão sendo limpos pela palavra. Eles estão se tornando um odre novo, pronto para receber o vinho novo. E aí, quando ele está na mesa, e ele parte o pão, eu já expliquei, e ele pega e derrama desse vinho, ele diz, partilha desse vinho. Ele está dizendo, partilhe um novo espírito, partilhe uma nova mentalidade. Não partilhe o espírito que o mundo dá, mas partilhe o Espírito Santo, o vinho novo que o Pai colocou sobre nossas vidas. Partilhe esse espírito. Partilhe esse vinho que foi derramado como sangue, como precioso sangue. O Espírito Santo é o selo sobre nossas vidas de que fomos perdoados, de que estamos em Deus. Então, voltando lá atrás, eu não entendo porque que muitos dizem, se eu estiver em pecado, eu não posso tomar do pão e nem do vinho. Mas Paulo mesmo diz, não há nem um justo sequer. Me diga aqui, diante dessa assembleia de irmãos, quem não tem pecados? Liz, levanta a mão. Ô, Glória, a Liz não tem. Crianças não tem, né? A cara dela aí. Mas todos nós temos pecados. Mas é um pecado de adultério, é um pecado de prostituição. Mas o pecado da mentira, de não orar, de não ler a Bíblia, não é a mesma coisa de pecado, porque para Deus não tem um pecadinho, nem um pecadão. Mas o pecado que eu cometi foi simples demais. Eu só fiz uma besteirinha ali, quase nada, é inotável. Mas se é pecado a besteirinha e a besteirona. Quem matou, ou quem violentou, fez algum tipo de mal, algum tipo de assassinato, não é diferente de quem mentiu, não. Porque para Deus nem o assassino e nem o mentiroso não entram no reino dos céus. Então, não tenho como dizer, eu não posso tomar, porque eu sou pecador. Ninguém pode. Só as crianças que poderiam tomar a ceia. E o sentido da ceia do Senhor é esse. É através de você conhecer o que Jesus fez, dele te aceitar a mesa. Ele aceitou Judas. Dentre aqueles ali, dos 12 que estão ali, está Judas. Estava o quê? O que Jesus diz? Come teu bocado e faz o que é para ser feito. E o demônio, né? O bicho ruim entra nele na mesa e ele sai. Ele comeu, ele partilhou. Aí depois diz assim, mas eu não sou convertido. Quem não é convertido não pode tomar ceia? Pode. Sabe por quê?
Porque Pedro, ele não era convertido. Pedro era seguidor de Jesus. Mas se eu perguntar quem é seguidor de Jesus, gritar do alto-falante da terra, botar um satélite, um alto-falante do tamanho do mundo e perguntar quem segue a Jesus, todo mundo vai falar que segue a Jesus. Porque seguidores de Jesus tem muito, mas filhos de Deus, discípulos e servos tem pouco. Então, Pedro, ele era um seguidor de Jesus. No entanto, que ele disse: eu dou minha vida por ti, Senhor. Se preciso for, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou te defender até a morte. Aí Jesus diz o quê? Pedro, sabe nem o que diz, Pedro? Hoje mesmo tu vai me negar e é 3 vezes, não é só uma não, Pedro. Pedro, não, Senhor, eu jamais vou te negar, porque, Senhor, tu és tudo. Oh, glória. Então, o que acontece? Pedro negou, se cumpriu, mas Pedro estava à mesa, sentado ceando. E quando chega lá no capítulo de Lucas, sempre eu falo esse capítulo, Lucas 22, 33, ele diz assim, 31. Simão, Simão, olha só o que Jesus disse para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro não era convertido, era seguidor. Quando Pedro se converteu, ele não abandonou a Cristo, ele não negou a Cristo, ele deu a sua vida por amor ao reino dos céus. Mas antes disso ele negou. Pedro, tu é um dos seguidores de Jesus, né? A tua veste diz. Não é teu jeito de falar. É como se tu fosse seguidor de Jesus, tu é seguidor daquele homem, né? Não, mas eu te vi com ele. Agora tu não tem como negar. Não era eu, não. Então veja bem, ele negou. Ele era um seguidor, ele negou. Porque quem está com Cristo não nega. Quem está com Jesus não nega. E aí, tem esse negócio de dizer que quem não é convertido pode tomar agora? Pode? Pode. Quem tem pecado pode tomar? Se o sangue é a purificação, eu não vou tomar, eu vou continuar impuro. Pela lógica, né? Alice, pode. Então, outra questão. Quem é batizado? Quem não é batizado? Quem não é casado? Quem não dá dízimo? Pode tomar ceia? Pode. Pode, né, Alice? Alice sabe, Alice entende. Pode. Por que pode? Se o endemoniado tomou, se o que não era convertido tomou, quem não é dizimista ou batizado ou casado vai tomar? Não vai deixar de tomar? Lógico que não. Lógico que não. Então o que representa a ceia? É nos envolvermos no amor de Deus. É partilharmos o amor de Deus. É nos alegrarmos na presença de Deus. Se eu impedir qualquer irmão de tomar a ceia do Senhor, eu também não posso tomar. Nesse dia eu também não tomo. Porque não há ninguém melhor do que o outro, não há ninguém que seja mais santo do que o outro. Não existe mais santo. Aí eu sou mais santificado. Que é isso, rapaz? Sou mais santificado? Onde é que tirou esse termo? Eu sou mais santo, eu posso tomar. Não. Eu posso não ter o mesmo pecado que o dela. Mas ela tem pecados igual eu. Então não tem mais santo. Não tem menos santo. Então todos nós devemos compreender que a ceia do Senhor, ela é uma simbologia de união. Na ceia do Senhor, que vocês presenciam a perdão, a reconciliação. Uma vez nós aceitamos, uma pessoa veio para a ceia e ela estava muitos dias afastada da presença do Senhor. E ela veio e sentou à mesa. Naquela hora eu fiquei,
Senhor, e agora o que eu faço? Eu vou... Chegou na hora exata de partir o pão. Na hora exata de partir o pão. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Ilumina meus pensamentos nessa hora tão coisada, né? Aí o Senhor, o Espírito Santo começou a dizer, dá pão e vinho. E aí, eu mais que a pressa, peguei o pão, peguei o vinho. Meus irmãos também colocaram a cadeira, sentaram ali junto à mesa. E tomou do pão e comeu do vinho. E naquele momento, eu poderia nem estar entendendo o que Deus estava fazendo. Mas quando a pessoa saiu, a pessoa falou assim, eu saio daqui muito feliz pelo que eu participei. E depois disso a pessoa veio procurar, veio conversar, veio estar se esforçando para buscar Deus. E muitas vezes o Senhor prova a nossa misericórdia. Muitas vezes o Senhor prova se eu mesmo com os meus pecados eu vou rejeitar aquele que também está em pecado, por se achar melhor. Nós não somos melhores. Aquele que está no mundo, por ser ímpio, muitas vezes por não conhecer a palavra de Deus, eu ainda me torno pior do que aquela pessoa, porque eu conheço e muitas coisas eu tenho errado, conhecendo. E aquele lá fora muitas vezes não conhece. Ele ainda é mais digno de tomar ceia do que eu, se for comparar. Porque ele não conhece, os que estão lá fora não conhecem. Mas eu conheço, muitas vezes eu permaneço no mesmo erro, falhando consciente. Então nós podemos entender que a ceia do Senhor, o que o Senhor preparou, não é para causar divisão, não é para constranger. Imagine o constrangimento. Fulano não vai participar da ceia porque está em pecado. Cicrano não vai participar da ceia porque não é casado. Da onde é que tem na Bíblia isso dizendo? Não tem. Não tem. O Senhor disse, arrepender de crentes e seja batizado. Não está nem dizendo que para se casar precisa ser batizado. Está dizendo, se você se arrependeu, se você crê no Senhor e você for batizado, você está salvo. Você tem, para você se casar, você tem que se batizar primeiro. Tem lá uma ordenança. Aonde na Bíblia que tem isso? Para se batizar, não. Para casar tem que se batizar primeiro. Então, de onde é que tem essa ordenança na Bíblia? Não tem. O Senhor, o que mais uma vez ele vai dizer? Terceira vez que o Senhor repete esse versículo. Eu vim chamar pecadores.